Ah, peraí. Microfone. E a Letícia Depois eu também, corto. Ricardo? Não, isso. Ela Não, tava aí pode gripada? deixar. Quê? A Letícia. A Letícia, a febre foi embora. É? Foi só na hora, acho que tá ligado mais ao nervosismo dela mesmo. Fechou. E a gripe foi também, o mal-estar que tava dando. Assim, ela tá com aquela tossinha já estava, né? Uhum. O Juan tá com o nariz escorrendo também, já tava, e a Tami também tá com sinusite atacada. Mas assim, é nível de sinusite, Nada- Juan não é nem gripe, é nariz escorrendo só, Não tem é problema. resfriadinho que chama, né? Nem É, febre, nada, Tem porque essa momento preocupação é como esse, febre. né? Qualquer sintominha já... É, o que eu falei pra eles, né, é manter a resistência totalmente ativa, né? É. Tomar coisas para aumentar a resistência sempre, né? Eu tô tomando cápsula de alho, cúrcuma. O cara tá querendo se defender até de vampiro, mano. Pensar positivo. Pensar Cápsula de ar e positivo. tudo mais. É, eu tomo a pílula pensando positivo. Encantamento, né? Tava vendo, né? Tem uns rabinos Mas que não tá eles- abrindo aqui o story. Tem o quê? Uns rabinos que usam salmos para evitar o coronavírus, né? É como se fosse mantra do povo judeu, assim. É bom também, né? Você praticar essas coisas espirituais para meio que você se blindasse, né? Eu penso sempre nesses dois formatos. Exatamente. Uma é a parte espiritual e outra é a programação que você faz de maneira positiva para vibrar, para pensar positivamente a sua mente e vibrar. Pode Eu mandar. também penso em todos. É até legal pegar conversando, que Vai. mais que a gente é humano. É, mas é Voltou? mesmo. 1, 2, 3 e... vai. Foi? Ok. Deixa eu nos costurar. Nós estávamos com quanto? 9? 10? Não, tinha mais, tinha acho que 17 já. No começo tinha 17. Olá, voltando. Voltando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todo mundo alimentado, tomou um cafezinho, um chá, comeu uma pipoquinha. Voltou 8 pessoas. Por que tá um tempo diferente aí? Porque tem um delayzinho mesmo. tem um delay. É natural. Legal. Passado aí. Tô no futuro do meu passado. Galera, acho que tá ao vivo, mas não tá exatamente. Legal, gente. Boa noite. Vamos lá então. Tem Bom, 8 pessoas. 8? Tinha quanto aquela hora? Tinha 16, mano. É. Estávamos guardadinhos. Esperar mais um pouquinho para entrar todo mundo. Vamos lá. Pra gente fechar o circuito. E assim, lembre de deixar um comentário como foi a aula, em termos da parte técnica, né, estrutural, para que a gente possa melhorar o nosso posicionamento. E também da própria aula, né? Se tiver alguma coisa que não foi bacana, positiva, fiquem à vontade aí para estar nos posicionando e a gente aprimorar mais para vocês. 9, 11. Vamos lá. Bom, vamos começar, gente? Tá, o pessoal vai entrando aí. Bom, deixe-me explicar sobre o aparelho psíquico. Pode ver que eu já até mudei a tela aí. Mas quando eu falei sobre os moradores, as subestruturas, não é a aula ainda de nós entrarmos nela para não confundir muito, porque né, eu vou entrar em cada um deles em outro momento para que vocês possam pegar com mais profundidade. Então, né, não vou me aprofundar nesse momento nas demais estruturas da censura, né, que é o funcionamento do budinho, do mané, que a gente chama, né, da parte da censura ausente, rígida, deixa para um outro momento, porque é bacana vocês ir pegando dessa forma para que essa fixação seja mais efetiva, né, e não fique muito confuso, porque essa pequena confusão inicial ela é saudável, mas se eu jogar muita informação
ela não vai se assentar na mente, e aí a coisa fica quase que desperdiçando a aula. Então fiquem tranquilos que nós teremos um momento específico de aprofundar em cada estrutura e com muitos exemplos que fica muito fácil a fixação, ok? Tinha algum recado? Não, né? Isso. Então, vamos lá. Bom, alguns conceitos para que a gente possa compreender. Eu não lembro se eu falei na aula passada sobre insight. Eu acho que eu falei sim, que eu dei o exemplo para vocês sobre o site do Akinator. Então, né, eu passei essa informação para vocês. Bom, eu vou começar a entrar agora em algumas conceituação da psicanálise. Obviamente, como eu já disse de forma anteriormente para vocês, eu vou entrar, né, nesses conceitos sem muita profundidade para que a gente compreenda nesse primeiro nível e depois a gente vai falando mais sobre eles. Mas são muitos conceitos, então, né, a gente vai ter essa compreensão aí mais positiva nesse momento aí, de uma leveza mais gostosa. Então, quando se fala em construção, em psicanálise, nós estamos nos referindo ao processo de levantamento de informações e junção ou junções, né, dessas informações junto ao processo de compreender o outro. Então, toda vez que nós estamos numa análise, estamos perguntando para o paciente as premissas que correspondem à anamnese, que é um módulo específico que nós teremos também na formação, nós estamos ouvindo o paciente e colhendo aquilo que realmente interessa para um processo analítico. E aquilo que a gente coleta do processo analítico, aquela informação que ela é importante, embora tenha uma subjetividade, ou seja, de repente o meu importante não vai ser o seu, né? Existe essa subjetividade, mas a gente vai colocando parâmetros de algumas coisas que são importantes em todo o processo. Mas essas informações que a gente vai colhendo, quando nós vamos montando essas informações, inicialmente, elas não fazem muito sentido, é muito confuso ainda a realidade do paciente. Mas essa confusão vai deixando de existir a partir do momento que novas informações são colhidas, são capturadas, são percebidas pelo analista. E essa junção dessas informações nós chamamos de construção. Nós estamos construindo, tecnicamente, o aparelho psíquico, nós estamos construindo a realidade da pessoa, nós estamos construindo a forma que ela funciona. Então a construção é um processo contínuo, porque de repente eu recebi um número X de informações numa sessão e tem uma construção específica, mas na outra sessão eu receberei mais informações e outras informações diferentes ou até contraditórias dos quais ele me disse na sessão passada. Então essa construção é um processo contínuo, que a cada momento que essa construção ocorre, né, vai ocorrer junto com isso uma interpretação. Olha que interessante. Então, interpretação é aquilo que eu compreendo desse processo que eu estou construindo da realidade do outro. Então, isso vai ter um sentido lógico, vai ter um sentido operacional frente ao que ele busca e frente ao que ele está em desequilíbrio, que ele trouxe ou nós percebemos. Então a interpretação é a nossa percepção sobre todo o material colhido, em que a gente vai validando com o paciente. Então essa validação ela é muito importante. O que é essa validação? Essa interpretação ela não pode ser exclusiva do analista. Ela necessita essa devolutiva, essa entrega novamente, né, para o paciente das informações, para que ele valide. Porque uma coisa é eu receber a informação e entender do meu jeito, e outra coisa é eu entender do jeito que a pessoa entende. Na prática, eu pergunto para você assim: como foi seu fim de semana? Foi horrível. Então, se eu fizer uma construção desse material horrível, ou seja, um sentimento negativo frente a uma experiência específica, e colocar aquele tijolinho, aquela informação como horrível, eu estou fazendo a minha interpretação. E aí eu estou me equivocando frente à realidade do outro. Então, né, nesse exemplo, eu perguntaria para o paciente: mas como assim horrível? O que aconteceu
que você considerou como horrível? E de repente ele fala assim, ah não, foi tudo legal, mas eu fui numa sorveteria lá e a coisa lá foi horrível, o cara me tratou mal, a coisa aconteceu, então para mim acabou o fim de semana. Então percebe que uma informação que eu tinha inicialmente horrível, que é uma construção, eu estou interpretando, eu pegando do paciente, ela é outra, porque horrível um fim de semana, nossa, só aconteceu na minha forma de pensar e talvez também na sua, só aconteceram coisas ruins, coisas que não levaram a um estado de equilíbrio, de felicidade. Então, nossa, o paciente tem razão, né? Fim de semana horrível, como que ele vai estar bem hoje? Então eu estou construindo e interpretando sozinho. Nossa, a terapia é minha, não é a dele. Então eu não vou conseguir ajudar o paciente. Mas quando eu pergunto para ele o que significa isso, como exatamente foi isso, então ele me coloca um parâmetro que realmente, vamos colocar no exemplo, foi horrível a maneira que foi tratado, fez com que ele se sentisse muito mal. Mas 95% do fim de semana foi muito positivo, mas aquilo foi muito negativo. Então talvez, porque é só essa informação que eu tenho do paciente, será que não é uma pessoa que está tendo baixa resistência à frustração? Será que não é uma pessoa que o que aconteceu ali dentro da lanchonete, que trataram ele mal, não mexeu num trauma, não mexeu num conflito, não mexeu em crenças? Então eu não sei, né? Mas a interpretação e a construção necessita desse feedback, dessa devolutiva do material, para que eu possa construir a realidade do outro, não aquilo que eu acredito que esteja acontecendo. Então, né, é muito importante então construção e interpretação dentro de um feedback do outro, da realidade do outro, como o outro sente e pensa sobre aquilo. E a análise. Então, análise, né, na sequência dessa linha de raciocínio,